Mais uma vez, saudações. Nós somos a Sociência da Educação. Estamos hoje com um tema novo, que é a origem dos movimentos nacionalistas de libertação de Angola. Para o efeito, convidamos o Dr. Simão Koshi, ele que é professor universitário e historiador. Dr. Koshi, muito bom dia. Bom dia e muito obrigado pela iniciativa. Bom, para hoje queremos que primeiro faça a introdução, um pequeno introito sobre aquilo que é a origem dos movimentos de libertação de Angola. Muito obrigado. Primeiro gostava de fazer um pequeno reparo, que eu não sou historiador de formação. Eu me formei em línguas e literaturas africanas pela Universidade Agostinho Neto, concretamente na Faculdade de Letras. Mas sou alguém que leciono a cadeira de História há muitos anos, talvez 15, 16 anos. Então, por causa disso, sou confundido como historiador. Posso dizer que eu sou um literato emprestado à História. Quer dizer, eu lido mais com a História do que a área da minha formação, que é a literatura. Mas eu não sou historiador. Falando da luta de libertação, há uma frase filosófica que diz assim: que nada vem do nada, tudo tem um princípio. Significa que os movimentos que se debateram pela nossa independência tiveram um princípio. Então começamos pelo movimento UPNA, que significa União dos Povos do Norte de Angola. Este movimento surgiu no Congo Leopoldville, que hoje é o Congo Kinshasa. É lá onde surgiram os movimentos. Este movimento, sei que poderiam perguntar-me como é possível um movimento de libertação de Angola ser criado no Congo Leopoldville, o Congo belga, que hoje é a RDC. É nosso conhecimento que na Angola colonial havia muito sofrimento, havia um tratamento macabro para com os angolanos, tanto mais que os portugueses criaram duas classes de cidadãos, de indígena e o assimilado. Em outras palavras, criaram essas duas divisões para dividir o povo angolano, porque o indígena, que era angolano, e também o assimilado, que era angolano, mas que pensava como branco e foi batizado como branco, vivia como branco, automaticamente tornava-se inimigo do indígena. Então chamava-se dividir para melhor reinar. Então, nesse contexto, por causa do sofrimento, muitos angolanos tinham que fugir para os países vizinhos, pedir lá o asilo, irem lá como refugiados. E a maior parte dos angolanos fugiram para o Congo belga, que hoje é a RDC, porque é do nosso conhecimento que o único país do mundo que partilha a maior fronteira com Angola é a RDC. Significa que qualquer problema que os angolanos tiverem, o primeiro país a se refugiarem é a RDC. O mesmo também acontece com a RDC. Qualquer problema que eles tiverem, eles também vêm para Angola. Então lá no Congo existia naquela altura cerca de 150 mil angolanos como refugiados, eram muitos. E eles acompanhavam a política do Congo, O Congo também foram criando os seus movimentos de libertação, aí com Patrício Lumumba, com José Kasavubu, com Moisés Chombe e etc. Então, muitos angolanos que estiveram lá no Congo também acabaram ingressando nestes movimentos. Então, houve um momento que eles sentaram-se como angolanos e disseram assim: então, se nós estamos no Congo e o Congo está a lutar para a sua independência, para a sua autodeterminação, então nós também, angolanos que estamos cá, também podemos criar um movimento a partir de cá que possa libertar o nosso irmão que está em Angola ou o nosso país. Foi assim que, em 1954, criou-se a UPNA, União dos Povos do Norte de Angola. E o primeiro presidente deste movimento chamou-se Barros Nekaka. Ele foi o primeiro presidente. E na liderança da UPNA teve também o John Pinocchi Eduardo, teve também o Manuel Kianzico, teve também o Hendrique Valneto, teve também o mais velho Moio, teve também o Francisco Lulendo, etc. Então esses homens estiveram na criação da UPNA. Só que foi um movimento
que não foi bem visto pelos nacionalistas africanos, pelos africanistas, pelo facto de se preocupar mais com a parte do norte de Angola, até porque o nome diz tudo, União dos Povos do Norte de Angola. Então, em 58, houve um encontro dos africanistas no Ghana, em Accra, onde o Bago Nekaka envia o seu sobrinho, Ode de Roberto, jovem militante do movimento lá em Accra. No momento da apresentação, ele disse que eu vim representar o movimento UPNA e perguntaram-lhe o que significava UPNA. Ele deu o significado. Então, os demais não gostaram, como Kwame Nkrumah, como Haile Selassie, como Aimé Sékou Touré, como Kenneth Kaunda, Thomas Sankara, etc. Disseram, não, mas por que vocês têm um movimento tribal? Esse movimento é tribal, norte da Angola. Em Angola não tem apenas norte, Angola tem sul, tem leste, então vocês têm que rever esse nome. Quando o Ode de Roberto regressa ao Congo, onde se encontrava a UPNA, ele reúne o mais velho e disse: onde eu fui, fomos advertidos pelo nosso nome, que é um nome que tem um cunho tribal, etnocêntrico, tudo isso. Então foi assim que os mais velhos concordaram com a ideia dos africanistas e trocam de nome. Deixou de ser UPNA, passou a ser UPA, União dos Povos de Angola. Isso em 58. Significa que o UPA foi um movimento mais inclusivo, enquanto que a UPNA era um movimento exclusivo. Então foi assim que surgiu a UPNA. E depois de surgir a UPA, e depois de surgir a UPA, não sei o que houve, se esse mais velho que eu acabei de citar há pouco tempo, se ainda existiam, ou se já estavam velhos, já não queriam saber da política. Ainda em 58, nos finais de 58, Ode de Roberto torna-se presidente da UPA. E em 62, Ode de Roberto muda o nome de UPA para FENELAR. Significa que a FENELAR surgiu em 62. Significa que o presidente da UPNA foi Barros Nekaka, né? E continuou a ser 58. E nos meados de 58, no final, depois torna-se Ode de Roberto. E Ode de Roberto, por sua vez, troca o nome de UPA e passa a ser a FENELAR em 62. Significa que FENELAR surgiu em 62. Agora vamos para o MPLA. O MPLA surgiu através de um manifesto. Foi um manifesto elaborado pelo Viriato Clemente da Cruz, que foi o primeiro secretário-geral do MPLA, Viriato da Cruz. É só para dizer que o manifesto é como se fosse um estatuto, é como se fosse uma direção, uma linha mestra. É de realçar que em Angola não existia apenas um movimento, em Angola existiram vários movimentos. Podemos dizer que, segundo as pesquisas que nós fazemos, em Angola poderia existir naquele tempo cerca de 40 e tal movimentos de libertação. Mas Viriato da Cruz veio com uma visão ampla. Ele viu que não havia necessidade de ter muitos movimentos, mas que ele pensou na criação de um movimento amplo, onde todos podiam se unir e ter apenas um movimento. Então, ele elaborou esse manifesto em 1956, em Luanda. Então, foi através desse manifesto que alguns movimentos foram aderindo, que depois deu origem ao MPLA. É muito bom pesquisar. No passado, na pouca pesquisa que nós fazíamos, e nós dizíamos, até eu dizia como professor aos estudantes, que o MPLA surgiu em 56 por intermédio desse manifesto elaborado por Viriato, e onde uniram-se o MINA, o PCA, o PLUA e o MIA em 56. Isso não é verdade, porque agora nós estamos aqui diante de alguns livros onde vem afirmar o contrário. É que os movimentos que deram origem ao MPLA não uniram-se de uma única vez em 56 para dar origem ao MPLA. Foi de forma faseada. Significa que um dos primeiros movimentos a unir-se para depois, mais tarde, se tornar-se MPLA foi o PCA, que é o Partido Comunista Angolano, que o presidente foi mesmo Viriato da Cruz. E depois também o PLUA uniu-se, depois também o MINA e depois o MIA, todos de forma faseada. Significa que essa junção começou de 57 até em 60. Não existe uma data fixa
Então, vamos só desconstruir uma ideia que muitos têm, que a MPLA surgiu através da fusão desses 4 movimentos, MINA, PLUA, PCA e MINA em 56. Não, não é verdade. Foi de forma faseada, cada um foi entrando a seu tempo. Mas temos que dar o mérito ao manifesto elaborado por Viriato, porque o manifesto ele elaborou em 56. Então, através desse manifesto, uns foram entrando primeiro, depois mais tarde também os outros foram entrando. Agora, se surgir uma pergunta, se quando é que surgiu o MPLA, aí fica já há um paradoxo ali, porque se já descobrimos que o MPLA não surgiu em 56, ou os movimentos, os 4, não se uniram em 56, foi de forma faseada. Então, dificilmente vamos dizer que o MPLA surgiu em 56. Então, segundo as pesquisas que se tem aqui livros, tem aqui alguns livros que depois mais tarde poderemos falar, o MPLA surgiu de forma concreta como movimento MPLA em 1960. Foi em 60 que surgiu o MPLA. Mas muitos que tiveram na criação do manifesto, eles dizem não, o MPLA surgiu mesmo em 56. Mas em 56 era um movimento que existia em termos teóricos, existia em termos documental, que é o manifesto, mas não surgiu, não aparecia, não surgiu como estrutura, não tinha uma estrutura MPLA, não aparecia um MPLA, não tinha assinatura de documentos MPLA. Então o MPLA, de forma concreta, começou a aparecer no exterior, para todo publicamente, nos anos 60. Então, por causa disso, muitos dizem que o MPLA surgiu em 60, porque antes disso não havia nenhum documento, até porque todos que iam presos, por exemplo, no processo 50, os que foram presos em 59, ou antes de 60, todos que iam presos, nunca ninguém tinha ido preso por militar no MPLA, porque o MPLA não existia. Só iam presos porque militavam no MINA, porque no PLUA, no PCA, no MINA. Agora, como o MPLA mesmo, só em 60 e tal, 60 em diante é que começou a aparecer. Olha esse preso, Augusto Neto, mas o fulano que foi preso lá naquela área, foi encontrado com panfleto, com documento MPLA. Então, o MPLA, de forma concreta, surgiu em 60. Mas essa é uma polêmica que nós não podemos entrar. Simplesmente nós somos pesquisadores. Exato. Mas aqui o mais importante é que, na data oficial do MPLA, surgiu em 56, que é uma data oficial. E nós não somos ninguém para reprovar uma ideia de um movimento amplo, um movimento tão grande como o MPLA, dizendo que não foi em 60. Mas naquilo que é a história, naquilo que são as narrativas de muitos nacionalistas, o MPLA surgiu em 60. Mas muitos também defendem que foi mesmo em 56. Então foi assim que surgiu o MPLA. E o primeiro presidente do MPLA foi o Mário Pinto de Andrade, que também é uma outra polêmica, até porque o presidente da República, João Lourenço, quando foi empossado, ele disse que o primeiro presidente do MPLA foi o Ilídio Machado. Tá bom, eu respeito a opinião do presidente, mas eu como professor, eu como um cidadão que também tem a liberdade de falar alguma coisa, de esclarecer alguma coisa, naquilo que eu leio, o primeiro presidente do MPLA foi Mário Pinto de Andrade. E podemos fazer essa ligação com a criação do MPLA. Se foi mesmo em 56 ou se foi mesmo em 60 agora. Se foi em 56, fica-nos complicado em saber quem foi, se foi mesmo Ilídio Machado. E se foi em 60, quem foi o presidente. Por exemplo, nessa obra aqui, do Jean-Martin Mba, que é um historiador gabonês, ele fez uma rica pesquisa e ele chegou a entrevistar o Mário Pinto de Andrade antes da sua morte, porque ele morreu em 90, em Londres. Antes da sua morte ele conseguiu entrevistar, e aqui tem a entrevista do Mário Pinto de Andrade. Ele dizia: eu como presidente do MPLA, o primeiro documento que eu assinei como MPLA movimento foi em 60. Imagina, quem está a falar é o primeiro presidente, o Mário Pinto de Andrade, mas o presidente da República, João Lourenço, trouxe o Ilídio Machado. Eu não posso acreditar simplesmente porque o presidente falou. Porque eu tenho fontes, essas fontes que eu tenho cá, vocês estão a ver, são de nacionalistas que tiveram na criação do MPLA. Muitos deles tiveram na criação do MPLA. E muitos também são historiadores que não tiveram na criação do MPLA, mas são pesquisadores que eles vão até a Torre do Tombo, vão até aos arquivos da PIDE, arquivos de muitos países espalhados pelo mundo, aos arquivos de Angola, e eles conseguiram
eles conseguiram dizer que Ilídio Machado nunca apareceu como primeiro presidente do MPLA, mas ele foi presidente do MINA. Então, uma coisa é MINA, outra coisa é MPLA. Falamos que o MPLA surgiu através do manifesto, onde uniram-se os movimentos, embora cada um ao seu tempo, né? Uniram-se esse movimento. Então, esses 4 movimentos, a se unirem e dar origem ao MPLA. Então, uma coisa é MINA, é MIA, é PLUA, a outra coisa é MPLA. Então, se me perguntarem quem foi o presidente do MINA, eu vou dizer que foi Ilídio Machado. Agora, MINA a unir-se para dar origem ao MPLA. Se me perguntarem quem foi o presidente do MPLA, eu vou dizer que foi o Mário Pinto de Andrade. Então, o Mário Pinto de Andrade foi o primeiro presidente do MPLA. Ou seja, que essa afirmação é uma afirmação que muitos vão criticar, como é possível contrariar o presidente. Eu não posso acreditar porque o presidente falou. Um pesquisador precisa quê? Pesquisar, precisa ter fonte. Eu tenho aqui as fontes, que mais tarde eu posso mostrar as fontes, né? Onde diz que Mário Pinto foi o primeiro presidente do MPLA, o Mário Pinto de Andrade. Então, não sei se tem mais uma questão, um esclarecimento. Se vocês tiverem também, pode. Nós estamos aqui como nacionalistas, sabe que eu também sou nacionalista, que eu também vivi nos anos 40 com todos os nacionalistas, convivemos juntos, é por aí. Exato. Sobre o Ilídio Machado e o Mário Pinto de Andrade. Essa confusão faz-se simplesmente por causa da junção do MINA ao MPLA? Ou como é que se pode esclarecer isso? Porque o MPLA, se foi criado em 60, nesse caso, a primeira oficialização foi feita por Mário Pinto de Andrade. O primeiro documento que ela assinou com o MPLA foi em 60. Mário Pinto de Andrade. Ok, muito bem. Podemos passar para o surgimento da UNITA. A UNITA, primeiro temos que dizer que... Não, vamos tentar também desconstruir uma polêmica que há. Vimos aqui que o MPLA diz que surgiu em 56, de forma oficial, e nós temos que aceitar. Exato. Mas tem outras fontes que dizem que o MPLA surgiu em 60, né? É uma controvérsia que há até hoje e não seremos nós a solucionar isso. É a história que vai dizer isso. Também existe uma polêmica no que tange a criação da UPNA. Para muitos pesquisadores, muitos nacionalistas, incluindo o Jean-Martin Limbao, que é o gabonês, ele diz que a UPNA não surgiu em 54, mas a UPNA surgiu em 57. Assim como muitos também dizem que o MPLA não surgiu em 56, também o MPLA surgiu em 60. Então dá conta da polêmica que existe, né? Exato, eu acho que o que está acontecendo ali é que cada movimento quer mostrar ou quis mostrar ao povo que nós fomos os primeiros em pensar em libertar o povo. É a polêmica que existe. Mas conforme eu disse aquela hora, não podemos entrar na polêmica, né? Exato. Não podemos entrar. Só um detalhe. Sim. Os movimentos que apareceram antes do MPLA, eles apareceram de forma singular, todos estavam concentrados no Congo, onde é que estavam, como é que conseguiram reunir-se? Muitos movimentos foram criados em Luanda, e muitos também foram de Luanda. Mas em Luanda esses movimentos eram criados de forma clandestina. Então era no tempo colonial. O Antônio de Oliveira Salazar nunca podia permitir que se criasse à vista dele ou da PIDE, né, movimentos para conseguirem enfrentá-los, confrontá-los. Era tudo na clandestinidade. Voltando mesmo ao MPLA, ninguém sabe de concreto se o MPLA foi criado aonde. Ninguém sabe não, se foi em Luanda, não. Há relatos que dizem que o MPLA surgiu em Luanda, no bairro Ingombota, que era nas Ingombota, do nacionalista. Muitos também dizem não, que os primeiros passos do MPLA foi dado em Portugal, pelos estudantes angolanos que estiveram lá, na Casa Estátua do Império. Uns também dizem que a criação do MPLA começou em Paris, onde teve lá Mário Pinto, mais tarde, Viriato e outros. Uns também dizem que o MPLA surgiu em Argélia. Uns também dizem que o MPLA surgiu na Guiné-Conakry, no tempo do Aimé Sékou Touré, tudo isso. Então, não existe uma área geográfica, uma localidade assim, é aqui onde surgiu o MPLA. Não, isso aqui não existe. Não existe um lugar de concreto. Agora, eu acredito, essa é a minha análise, não existia um lugar de concreto, por quê? Porque
esses movimentos eram criados na clandestinidade. Exato. Então, tem um grupo lá, não, nós também aqui, não pode. Entrava em contato através de cartas, naquele tempo não existia telefone, tudo na clandestinidade. Então, não existe um lugar assim, localizado, que é aqui onde surgiu o MPLA. Mas isso não acontece com a FENELA. Não acontece com a UPNA. A UPNA surgiu no Congo Leopoldville e ponto final. Isso aqui não há dúvida. Agora, no que tange a data de criação, o ano, onde há mais polêmica é mesmo na questão da FENELA, da UPNA e do MPLA, ou podemos dizer FENELA ou MPLA. Falar-se sobre a presidência do MPLA é só para dizer que Agostinho Neto tornou-se presidente do MPLA em 1962, no Congo Leopoldville, que hoje é Congo Kinshasa, concretamente na RDC, porque é lá onde se encontrava a direção do MPLA, porque é sabido por todos nós que no tempo colonial o colono português não poderia permitir que existisse movimentos de libertação dentro do território que eles dominavam, até porque Angola era considerada como uma província ultramarina de Portugal. Não, na questão da UNITA, que vamos entrar agora, não tem polêmica nenhuma, porque a UNITA foi criada no lugar onde se criou e vamos falar daqui a pouco. É só para dizer que Savimbi, ele criou, ele e os seus confrades, eles criaram a UNITA em 66. Mas antes disso, Savimbi foi militante do MPLA. Muitos não sabem disso. Ele foi militante do MPLA. Mas no seio do MPLA, Savimbi, segundo a história, segundo o relato que se tem, ele não gostou muito da política, não gostou muito de algumas coisas que ele viu aí dentro no MPLA, que eu não consigo precisar concretamente quais são as coisas, mas o mais importante, ele não gostou muito de algumas coisas lá da política. Então foi assim que ele deixa o MPLA e ingressa na UPA FENELA, né? Na FENELA, UPA FENELA. Ele ingressa na UPA. E quando ele ingressa na UPA, também não gostou muito das políticas, porque ele dizia que o Dedé Roberto era muito separatista, o Dedé Roberto era muito tribalista, que o Dedé Roberto tinha uma visão mais tribal do que nacional. Todos que eram da parte sul de Angola, lá na FENELA, não tinham muito estatuto, não tinham muita influência aí dentro. Então foi assim que ele teve descontente, Savimbi. Em 1964, no Cairo, houve mais um encontro dos africanistas, porque nos anos 50 e 60 costumava-se ter muitos encontros para discutirem a África, como se libertarem, né? Então foi assim que Savimbi, ele viaja mesmo com o Dedé Roberto, porque nessa altura Savimbi era o ministro das Relações Exteriores do GRAI, que pertencia à FENELA. Eles vão para 64 e em plena reunião, Savimbi, não sei se o Dedé Roberto tinha conhecimento ou se foi surpreendido, disse que a roupa suja lava-se em casa, mas naquele dia Savimbi acho que pediu palavra e levou já um documento onde ele espelhava todos os problemas internos da FENELA, que eu acabei de falar alguns. Ele espelhava e depois disse que a partir de hoje já não sou mais da FENELA. Então ele deixa a FENELA em 64. Como assim que deixa a FENELA, ele depois vai pedindo apoio no exterior em alguns países, porque ele pensou também em criar um movimento que se apegava mais à parte sul da Angola, porque ele achava que ali era mais a parte norte, a parte sul não tinha muito impacto. Então foi assim que Savimbi, mas também temos que dizer aqui que Savimbi não foi apenas ele que saiu da FENELA. Quando ele sai da FENELA, também levou os seus confrades, os seus amigos, como o Zau Puna, mais velho Zau Puna de Cabinda, que agora é deputado do MPLA. Exato. Também o Toninho da Costa Fernandes, que também é de Cabinda, esse também saiu. Também o José Samuel Chiwali, que é um dos mais velhos, muito influente. Até posso dizer que é um dos poucos mais velhos que teve na criação da UNITA que ainda vive, o Samuel Chiwali. Acho que também teve lá o Jonathan Xingunjo, todos esses que faziam parte. O Jorge Valentim, que é o Jorge Valentim, todos esses saíram, então eles foram pedindo apoio no exterior para a criação de movimentos.
foram em alguns países do leste europeu, como Checoslováquia, Polônia, Bulgária, mas não foram bem sucedidos porque esses países já apoiavam o MPLA, porque o MPLA era um partido comunista, né? Disseram que nós já não podemos apoiar a ti, se quiseres tens que entrar no MPLA e nós faremos uma ajuda coletiva, conjunta. Savimbi não se conformou, foi andando, fazendo pesquisa e depois foi até a China. Assim que vai até a China, encontra-se com o Mao Tse-tung, que era o presidente da China. Ele disse, não, sem problema, vamos apoiar. Foi assim que ele apoiou Savimbi e outros. E ele disse que o melhor apoio que eu posso lhe dar é o apoio militar. Porque quem quiser atingir o poder, se for só politicamente, pode não conseguir. Também é preciso que se tenha uma bagagem, uma capacidade militar. Foi assim que Savimbi me enviou, recrutou cerca de 15 jovens, 14, e foram para a China e receberam um treino militar, um treino intensivo militar. E depois desse treino militar, estamos falando dos anos 65, por aí, receberam treino militar. Depois do prêmio, o presidente chinês, Mao Tse-tung, tirou uma boa quantia monetária, deu a Savimbi para os primeiros passos. Acho que também que deu um certificado, né, que estavam aptos, né, para também eles conseguirem. Então foi assim que Savimbi e os seus colegas, como não podiam vir para Angola, porque Angola era uma colônia, então não podiam vir, foram para a Zâmbia. A Zâmbia já era independente. E nessa altura o presidente da Zâmbia era o Kenneth Kaunda. Nessa altura ainda vive, Kenneth Kaunda. Ele está com 97 anos. É só para referir que é o único presidente dos anos 60 que ainda vive. Eu até gostava tanto de me encontrar com ele, porque ele conhece muita coisa sobre o nosso continente africano. E ele até é um docente universitário lá mesmo na Zâmbia. Também gostava tanto de ser estudante dele, né? Para aprender muitas coisas. Então falou com o Kenneth Kaunda. Ele disse, não, sem problema, você a partir de cá, porque como a Zâmbia faz fronteira com o Chile, então o Savimbi achou que lá era mais forte. E também outra coisa que nós temos outra particularidade que temos que dizer cá sobre a criação da UNITA. O Savimbi sempre quis que os movimentos nacionalistas lutassem no interior de Angola, não no exterior. Porque o MPLA encontrava-se primeiro no Congo Leopoldville, né? Depois o MPLA foi expulso de lá porque tiveram uns problemas internos. Da Cruz e Agostinho tiveram alguns conflitos. E depois o MPLA dividiu-se em dois, né? Assim que o MPLA dividiu-se em dois, Virata da Cruz ingressa a FENELA. O Savimbi quis tanto que a luta fosse feita no interior, exato, não no exterior, porque se o povo estava a sofrer as amarras do colono, era necessário que surgisse um movimento de facto ao lado do povo, sentir o mesmo sofrimento que o povo, para libertar o povo. exato. Mas, segundo a história, tudo que eu estou a falar é segundo a história, é segundo o relato. Nem Ordem de Roberto, nem Agostinho Neto, nesse caso MPLA e FENELA, estavam dispostos a fazerem uma luta a partir do interior de Angola. Então isso também foi um dos motivos que fez com que Savimbi criasse mesmo um movimento e que esse movimento fosse criado dentro do interior e lutasse dentro do interior. Essa é a razão que o MPLA encontrava-se no Congo Leopoldville primeiro, depois foram expulsos para o Congo Brazzaville, né? E a UNITA, e a FENELA continuou sempre no Congo Leopoldville. Então, voltando para a Zâmbia, Savimbi sai da Zâmbia, entra como Chico, numa localidade chamada Mwangai, no Mochico, Mwangai, e em 1966 realizam o primeiro congresso e criam a UNITA. E nesse congresso Savimbi foi, não sei nomeado, não sei eleito, né, presidente da UNITA. Então a UNITA surgiu em 66 nessa circunstância, nessa trajetória, conforme que eu disse aquela hora, que nada vem do nada, tudo tem sempre um princípio, tem sempre uma história. E mais algo também que é importante, que temos que frisar aqui, é que Angola era uma colônia, mas mesmo assim, nesse primeiro congresso, onde se criou a UNITA, surgiram muitos delegados das 18 províncias de Angola e delegados também que vinham do exterior. Surge uma pergunta, então se Angola era uma colônia, onde é que esteve a PIDE? Onde é que teve as tropas de Salazar para controlar isso? Então é só para dizer que Savimbi foi um grande estratega, né? Para eles conseguirem furar e realizarem um congresso. Então é mesmo lá em Mwangai onde eles se afixaram. E
e vê como a história se repete. Foi no Mochico, concretamente numa localidade chamada Mongai, onde nasceu a UNITA, e foi também no Mochico onde morreu o Dr. Savimbi. Trajetória dos movimentos. Agora, naquilo que é a luta, esses movimentos de libertação nunca quiseram se unir, né? Ou unir-se, eles nunca quiseram. Houve tentativas de unidade entre os movimentos para fazer uma frente única, tal como aconteceu em Moçambique. Em Moçambique também havia muitos movimentos de libertação, mas um dia eles sentaram e chegaram à conclusão: por que serem muitos movimentos se o inimigo é um, que é um inimigo visível, que era o governo português? Então foi assim que eles juntaram-se todos os movimentos e criaram simplesmente a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. O mesmo também aconteceu com a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Lá também tinha muitos movimentos, mas um dia eles sentaram e chegaram à conclusão que se tinha um inimigo comum, então também tinham que fazer uma luta comum. Criaram o PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, cujo presidente foi Amílcar Cabral. Acho também que pode surgir uma pergunta: mas como é que um movimento como o PAIGC vai ter o objetivo de libertar dois países ao mesmo tempo? Isso aconteceu porque um dos progenitores de Amílcar Cabral, que foi presidente do PAIGC, era guineense e o outro era cabo-verdiano. Então acharam por bem, em vez de criar só um, que é da terra, talvez do pai ou da mãe, então vale a pena criar dois movimentos. Então, mas em Angola, infelizmente, nunca houve uma união entre os movimentos de libertação. Por causa dessa ambição de cada um querer lutar sozinho, querer libertar Angola sozinho, que também não era possível, porque o governo de Portugal tinha muita força, ele tinha uma arma que nós não tínhamos. Eles tinham tudo, eles tinham a terra. Então, por causa dessa ambição, os movimentos, quando se encontrassem nas matas, maquis, lá nos maquis, significa matas, né? Nas matas. Quando se encontrassem lá nos maquis, esse movimento, lutavam entre si. Significa que o MPLA, se encontrasse com a UNITA, matavam-se, guerreavam-se. O mesmo também, a UNITA ou o MPLA, quando se encontrasse com a FENELA, também matavam-se. Então é só para dizer que nunca houve unidade entre os movimentos de libertação. Isso arrastou-se até os acordos do Arvor, vocês conhecem, que foi em 75, arrastou-se até o acordo do Arvor, onde no acordo do Arvor criou-se um governo de transição. Em outras palavras, o governo de transição é um governo provisório, né? Já que nós tínhamos três movimentos. Então o governo português não poderia deixar Angola na mão de um, devia provocar conflito, devia criar um governo provisório. E nesse governo provisório acertaram, está documentado, também tem nesses livros, outros livros que eu tenho aí, os acordos do Arvor, está documentado que em outubro, o acordo do Arvor foi em janeiro, começou no dia 10 de janeiro, terminou no dia 15. E no dia 31 de janeiro entrou em vigor, começou a trabalhar. Até outubro de 75, os três movimentos deviam realizar as eleições livres e justas. Depois o povo é que devia escolher entre os três quem seria o governo. E tendo já um governo e tendo já um presidente, no dia 11 de novembro, os três, juntos, todos angolanos, deviam proclamar a independência. Devido aos conflitos, a ambição que já existia desde os anos 60, 50, lá nas matas, então o governo de transição não foi sucesso, houve ambição entre eles, houve uma ambição e infelizmente se dissolveu o governo de transição, e em outubro não se realizou a eleição. Em 75 o país proclamou a independência. Infelizmente foram três independências proclamadas. Agostinho Neto proclamou em Luanda, onde Dagoberto proclamou na província do Zaire, ou no Zaire, né? Zaire, e a UNITA proclamou no Amo. Feliz ou infelizmente, a independência que foi reconhecida foi de Agostinho Neto, porque ele proclamou na capital, teve mais impacto, e depois o Brasil também foi o primeiro a reconhecer, e os demais países do mundo também foram reconhecendo. E a independência de Dagoberto e de Savimbi não foram reconhecidas.
não porque eles não tiveram amigos que poderiam reconhecer, mas pode ser que os amigos analisaram, mas a maior parte dos países do mundo já reconheceram mesmo o MPLA, ainda que nós reconhecemos a FENELA ou a UNITA já não terá mais, já não terá impacto. Então essa foi a trajetória da luta de libertação nacional. Não sei se tem alguma coisa a perguntar, quem sabe tem alguma coisa que escapou. Pela nossa idade, quem sabe, coisa que também no momento, queremos agora que nos mostrasse um pouquinho os livros que tem aí consigo, de modo que falasse em forma de sugestão de leituras para os demais que pretendem conferir aquilo que é a história que foi narrada aqui. Muito obrigado. Tem-se dito que um país faz-se com homens e livros. E também tem-se dito que casa que não há livro, não há dignidade. Também tem-se dito que quem não gosta de ler perde por dia 1% da sua vida. Então, se nós quisermos uma Angola desenvolvida, não temos outro caminho se não for a formação do homem. E a formação do homem passa pelo quê? Pelos livros. E passa pela entrevista, que são fontes orais, né? Também não podemos pensar que a única fonte é a escrita, né? Temos a oral e também temos a material. Então temos aqui alguns livros, né? De tudo quanto eu falei, é um pouco daquilo que existe nesses livros, que eu só vai lendo de vez em quando. Então temos esse livro aqui, que é a rivalidade política, as rivalidades políticas entre FENELA e MPLA. Como eu já falei durante a entrevista, do Jean-Martel Mbah, que é um historiador gabonês, grande historiador, também professor universitário lá em Portugal. Então, esse é um livro muito interessante, que ele aborda muitas questões, não só da FENELA e o MPLA, mas também como da UNITA e outros movimentos. E nesse livro também há entrevistas que ele fez com muitos nacionalistas, antes de morrerem. A entrevista que ele fez com Lúcio Barreto Lara, também que foi um dos mentores do MPLA. Tem entrevista com Mário Pinto de Andrade, que foi o primeiro presidente do MPLA, que continua a dizer que foi o primeiro presidente do MPLA. Exato. Tem também entrevista com Joaquim Pinto de Andrade, que é o irmão de Mário Pinto de Andrade, que também foi um padre até, que ajudou muito na criação do MPLA. E tem de outros nacionalistas. Temos também esse livro aqui, que é do Mundo Rocha, a gênese do nacionalismo angolano. Esse do Mundo Rocha também teve na criação do MPLA. Ele esteve na criação do MPLA. Significa, quando se elaborava o manifesto, ele também sabia do manifesto, também fez parte do manifesto. E é ele que nessa obra fala que o primeiro presidente do MPLA foi quem? Foi Mário Pinto de Andrade. E ele também traz aqui o Lídio Machado como sendo o presidente do quê? Do MINA. Essa é a razão que eu disse naquela hora, que uma coisa é o MINA, onde o líder foi presidente, outra coisa é o MPLA, né? Exato. Outra coisa é o MPLA. Também é um livro muito interessante. Ele fala de todos os movimentos. Também tem uma entrevista com o vereador Clemente da Cruz, grande homem, Clemente da Cruz. Temos também esse livro aqui do Ficheiros Secretos da Descolonização de Angola. São livros raros que não encontramos em livraria. Esse livro comprei numa alfarrabista no mercado congolês, onde eu comprei por aí. E temos esse livro aqui, que é O Renascimento da Personalidade Africana. Ele, do nacionalista Moisés Camabaia, que morreu esse ano, né? Exato. Mas ele que nasceu em Calandula. É uma obra muito interessante, que ele fala também sobre Mário Pinto de Andrade como sendo o primeiro presidente do MPLA, e fala também sobre a criação da UNITA, da UPNA, de muitos movimentos. Também fala do panafricanismo, também fala da negritude. É um livro muito interessante. Depois temos esse livro aqui, que é Angola 61, que é da Lila Cabrito, né? O casal, né? Da Lila Cabrito Mateus e Álvaro Mateus, é um casal. Esse casal são brancos, mas eles viviam em Angola nos anos 60, nos anos 70. Eles acompanharam as lutas que houveram em Angola de 61, Baixa de Caçães, acompanharam sobre 4 de fevereiro, sobre 15 de março. Então, nessa obra, ele fala sobre essas lutas da Angola. E também temos esse livro aqui, que é
do mais velho Jorge Valentim, um mais velho muito inteligente, muito inteligente. Ele foi o ministro da informação da UNITA, ele foi o diretor da Rádio Volgan. A Rádio Volgan hoje é a Rádio Despertar, né? A Rádio Volgan. Só para uma questão de... Aquela que esteve no Mochico. Sim, que teve no Cubano, na Jamba, né? Na Jamba, sim. Só o título de cultura geral, Volgan significava... Não, podemos falar significa no presente? Sim. Voz da resistência do Galo Negro, que se chamavam naquele tempo, o Volgan foi diretor. Então ele aborda os acontecimentos de 54 até 75. Dá para ver que nesse livro podemos encontrar muitos subsídios sobre Angola, né? E temos também esse livro de memórias e reflexões do mais velho Dino Matros, que há bem pouco tempo foi o secretário-geral do MPLA. É o mais velho que eu gosto muito, porque no tempo que eu fui criança, nós ouvimos falar muito dele. Dino Matros era um senhor muito famoso naquele tempo. Dino Matros é um grande nacionalista, Dino Matros. Esse é um livro de memória onde ele aborda como é que era Angola colonial, Angola pós-colonial, como é que Angola hoje. É só para dizer que uma das obras que eu gosto mais de ler são obras de memória. Nas obras de memória conseguimos aprender muita coisa sobre nós, porque memória é só as recordações, onde nasceu, como viveu, a escola, como é que era naquele tempo. É um livro muito interessante. E temos essa obra também, Caminho para a Paz e Reconciliação Nacional, que é do mais velho Jorge Valentim, que escreveu essa obra que mostrei há pouco tempo. Ele fala sobre as eleições de 92. Ele fala sobre a criação do GURNE, que era o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, que se criou em 92. Ele fala de muita coisa boa sobre as eleições. Se houve fraude, se não houve fraude, o que Savimbi, por que ele disse que houve fraude, onde a UNITA falhou. Também nessa obra ele fala sobre a morte de Tito Xinguns, que Savimbi mandou matar. Fala também do Wilson dos Santos também, que Savimbi mandou matar, e etc. É uma obra muito interessante. E temos essa obra aqui do mais velho Moisés Camabaia, A Contribuição da África para o Progresso da Humanidade. Fala muita coisa boa, que está um pouquinho fora da nossa entrevista, né? Mas como somos africanos, acho que é necessário nós lermos África. Acho que é necessário a África ser ela mesma. A África precisa ser ela mesma. Mas para a África ser ela mesma, devemos fazer o quê? Investigar. E devemos fazer o quê? Conhecer. E devemos fazer o quê? Valorizar. E devemos fazer o quê? Preservar. Porque ninguém pode preservar algo que não conhece. Exato. Você primeiro precisa conhecer para depois valorizar. Então, aqui traz muitos aspectos interessantes sobre a África. Porque para muita gente que são aculturados, a África não dá um contributo para a África. É para o mundo. Tudo quanto existe é do Ocidente, é do branco. Então, aqui veio trazer o contrário, né? Esse livro é Jonas Savimbi, No Lado Errado da História. É um livro muito interessante. Dá para mostrar só para cá? É um livro muito interessante porque aborda muitas questões da trajetória de Savimbi que teve quando fez parte do MPLA e depois foi para a FENELA. No momento que ele sai da FENELA em 64, e também fala da relação que Savimbi, que a UNITA teve com a África Sul, com o apartheid, que não podia, já que era um regime combatido pelo mundo, né? Savimbi aliou-se, mas Savimbi também disse que quando alguém está caído no buraco, qualquer mão que aparece para o salvar, então ele não tem como, então ele precisa dar a mão para ser salvo. Então é um livro muito interessante também, Savimbi, No Lado Errado da História. E temos esse livro aqui da Renda Pinto de Andrade, que é uma das filhas do Mário Pinto de Andrade. Este é o Mário Pinto de Andrade. Essa fotografia foi feita em Paris, né, essa fotografia. E estive no lançamento deste livro. Este livro foi lançado, no momento a ponto. Esse livro foi lançado em 2010. Esse livro foi lançado em 2010 na Chá de Caxinde, no Centro Recreativo Chá de Caxinde, na Mutama. Eu tive no lançamento desse livro e a sua filha, a Renda, a autora do livro, na introdução havia dito que eu só vim lançar esse livro porque o meu pai, infelizmente, não é tido nem achado na história de Angola
Meu pai sempre nos abandonava quando criança. Falava mais conosco por correspondência, porque ele tinha um compromisso com Angola, queria ver Angola independente. E o meu pai foi o primeiro presidente do MPLA, esse livro fala, ela fala, mas infelizmente ninguém fala do meu pai, não existem ruas com o nome do meu pai, não tem escola com o nome do meu pai. Então eu, sendo filha, tenho que fazer que resgatar a memória do meu pai. Essa é a razão que eu vim publicar esse livro. E ela prometeu que depois vai lançar um outro livro sobre o seu pai, que é um livro mais focado à história. Aqui é mais as cartas, a correspondência que ela fazia com o pai. Então vamos também aproveitar, através deste livro, desconstruirmos uma ideia que existe, em que muitos dizem que a sigla MPLA é o nome do Mário Pinto de Andrade, que não é verdade. O nome dele é Mário Pinto de Andrade. Mas muita gente, para justificar isso, dizem assim, inventam um L, o L que eles acrescentam lá, que não existe no seu nome. Uns dizem que é Leonel, outros dizem que é Lima, outros dizem que é Ló. Significa, todo nome que significa começa com a letra L. Muitos dizem que inventam o nome. Então o nome dele foi Mário Pinto de Andrade. E o nome dele nunca foi as iniciais do MPLA, porque o movimento de libertação é um movimento coletivo, é um movimento nacional que nunca ninguém poderia aceitar entrar no movimento com o nome de Simão Pedro Costa, né? Assim, SPC. Não, se fosse minha casa, minha Rolote, minha empresa SPC, todo mundo tinha que aceitar. Até porque temos visto muitas empresas com nomes do dono, né? Empresa Domingos e Filhos, empresa não sei o que, né? Família tal. Entende-se, né? Sim. Porque é algo privado, mas algo que é público. Então não é possível. Então aquela história não é real. E temos esse livro aqui, Angola, a Segunda Revolução, Jades Moecalha. Esse Jades Moecalha é um jovem muito inteligente, que já não é jovem, nessa altura deve estar a caminho de 60 anos. Nesse momento ele é docente universitário, ele reside nos Estados Unidos, ele foi um grande diplomata no tempo da UNITA, ele é da UNITA. Já não sei se é, mas ele foi da UNITA, se é, já não sei, ele vive nos Estados Unidos. Para dizer a verdade, é um dos melhores livros de memória que eu já li na minha vida. Gosto muito de livros de memórias, tenho muitos livros de memória, mas esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Aborda muitas questões interessantes sobre Angola. Ele fala sobre as 3 independências que se proclamaram no dia 11. Ele fala da república que Savimbi proclamou, que a UNITA proclamou na parte sul, que era a RDA, República Democrática de Angola, e fala do seu fracasso. Fala da diplomacia da UNITA. Ele fala de Tito Xinguns, né? Tito Xinguns. É um livro muito interessante mesmo, do Jades Moecalha, Angola, a Segunda Revolução. E depois temos esse livro aqui, que é do Samuel Chiwale, Cruzei-me com a História. Eu falei sobre Chiwale, que teve também na FENELA, UPA, depois com Savimbi, Toninho da Costa Fernandes e outros. Foram para a China, foram para aquelas informações de apoio, depois criaram a UNITA. E eu disse que Samuel Chiwale, é um dos mais velhos que teve na criação da UNITA, que ainda vive. Significa que esse homem é uma fonte oral que a UNITA tem. Não significa que ele é o único que conhece tudo sobre a UNITA, não. Mas ele é a fonte, ele é o arquivo da UNITA. José Samuel Chiwale, esse mais velho. É um livro muito bom, Cruzei-me com a História. E depois temos esse livro aqui do general Kundi Panyama. Também acabou de nos deixar, acho que foi ano passado, ou este ano, né? Acho que foi ano passado. Foi neste. Foi neste ano que morreu, né? Sim, O mais velho Kundi Panyama. É um livro também muito interessante. Quem escreveu é esse jovem jornalista, Antônio Ngola Chivinga, um jornalista que, com a sua autorização, ele investigou, o mais velho deu-lhe os arquivos dele, ele foi investigando e escreveu. E muitos não sabem que esse mais velho morreu cristão, depois ele foi batizado, na IECA foi mesmo batizado, o mais velho. Nesse livro também fiquei a saber em que momento ele ingressa na política,
Isso foi em 70, acho que foi em 75, depois da independência. Augusto Neto ia para o Cunene, onde ele vivia, e ia proferir um discurso. Era necessário que tivesse um tradutor. Como ele era um jovem que entendia muito bem o português, o Kwanyama, o Anguela, então ele foi contactado para ser o tradutor. Então ele traduzia as palavras de Augusto Neto em Anguela e em Kwanyama, com muita sapiência. E quando Augusto Neto regressa a Luanda, orientou Lúcio Lara: pega aquele jovem muito inteligente, gostei dele, para trabalhar conosco. Foi assim que ele entra na política, através da tradução. Significa que a sabedoria também pode ajudar as pessoas. Era uma pessoa muito sábia, o Mabel Kundi Payano. E também nesse livro, aprendi, nesse livro de Kundi Payano, que a mãe de Augusto Neto era de Benguela, concretamente do Lubito. Eu não sabia disso nesse livro. E temos esse livro de dois cubanos. O título do livro é Os Prisioneiros da UNITA nas Terras do Fim do Mundo. Eram pilotos do lado das FAPLA. Nosso conhecimento que a Cuba sempre ajudou as FAPLA em termos de guerrilha, da guerra civil. Infelizmente, um dos dias iam passando pela Jamba e o voo foi alvejado. Felizmente não morreram e os dois foram presos na Jamba durante muito tempo. E por que eles escreveram esse livro? Porque a ideia que se tinha que na Jamba era uma mata, a Jamba, todos que viviam lá eram animais, incluindo o Dr. Savimbi. Mas quando ele chegou na Jamba, ficou admirado com as infraestruturas que lá havia. Na hora do banho, eles tinham direito à toalha, tinham o sabonete para Palmolive. Ele ficou admirado: mas como é que no inferno pode ter essas coisas? Mas depois foram libertos. Porque Savimbi depois teve mesmo que libertá-los. E temos esse livro aqui, que é muito recente, esse livro até muito vulgar, que é Os Segredos da Descolonização de Angola. É um livro muito interessante também, aborda muitas questões. E temos esse livro aqui, que só está aqui por acaso, mas pronto, como está aqui também, não quer demais falar sobre ela, né? Esse livro fala sobre o cotidiano do povo San, que nós chamamos de Khoisan, mas o nome deles é o povo San, que é o primeiro povo que habitar no território que hoje se chama Angola. Também existe uma polêmica se eles foram mesmo os primeiros ou não, mas agora, aqui o mais importante é que quando o povo Banto começou a migrar, nós Banto começamos a migrar desse território, já encontramos o povo San. Se antes do San existiram outros povos, até agora ninguém sabe. Como ninguém sabe até agora, a ciência é assim, né? Então, é o povo San que é considerado como o primeiro povo do território que hoje é Angola. E muito obrigado pela entrevista. Acho que já chegou o momento de me despedir. Muito obrigado pela entrevista. Sei que em certas coisas não fui assim tão exaustivo. E peço perdão também pela idade, há muitas coisas que nos escapam. E também, se alguma coisa que eu falei, alguém achar que não condiz com a realidade, isso é próprio quando uma fonte, em termos de história, todas as fontes podem ser fidedignas, mas nem todo mundo acredita em todas as fontes, porque cada um tem o seu interesse. Mas eu, para dizer a verdade, não tenho nenhum interesse que é partidário, simplesmente o meu interesse é da Angola. E tudo que eu falei é sobre Angola e é para os angolanos. E também aproveito esse momento para deixar um conselho. Você que pertence a um dos movimentos ou a um dos partidos, não deixa de ler os outros, porque todos esses partidos juntos fazem parte de Angola. Se alguém ler apenas um movimento porque é lá onde pertence, então ele só vai defender uma ideia, uma visão, e isso já não é bom no mundo da ciência, numa visão mais global. O que nós temos que fazer é lermos todos, sem exclusão de ninguém. Essa é a razão que se fala muito em reconciliação nacional. Nós devemos nos reconciliar com a história, nós devemos nos reconciliar com as pessoas. Quem é do partido A ou B não podem ser inimigos, porque todos eles estão a lutar para o bem comum, para o bem do nosso
do nosso país. Então, é muito normal alguém ser do partido A, do partido B. E também é normal algumas pessoas não fazerem parte de nenhum partido, porque nem todo mundo deve ser partidário, assim como nem todo mundo é teísta, né? Nem todo mundo acredita em Deus, já quem também acredita, então o mundo é assim. Agora, o que é mais importante aqui? Devemos respeitar as convicções de cada um. Quem acredita tem de ser respeitado, e também quem não acredita tem de ser respeitado. Quem é do partido A tem de ser respeitado, quem é do partido B também tem de ser respeitado. O mais importante é Angola. Obrigado pela atenção. Eu sou Simão Pedro Costa. Muito obrigado, doutor, e até mais. Yeah.